Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com muitas notícias e novidades do Mengão a partir de agora aqui no canal Ebifla. Com titulares na academia, vou falar dos detalhes do treino do Flamengo aí desta quarta-feira após a grande vitória por 3-0 aí diante do Milionários da Colômbia, o Flamengo que se classificou em segundo aí do grupo E e vai ficar no segundo pote aí nas oitavas de final da Libertadores. Mas acredito que o Flamengo irá longe nessa competição. E o exame aponta lesão na coxa esquerda e Ayrton Lucas está fora do clássico entre Vasco e Flamengo. E vou falar do estádio do Flamengo. Aí o relatório de auditoria atualiza o valor de terreno onde o Flamengo pretende construir seu estádio. E o valor é muito alto, galera. Falando sobre este assunto aí, então o laudo publicado há 2 semanas aí determina preço de 240 milhões, e o clube negocia a compra para a construção de estádio com a Caixa, né? Então, um relatório de auditoria independente do fundo administrativo pela Caixa aí da última segunda-feira, dia 20, apontou o valor determinado aí pelo terreno cobiçado pelo Flamengo para a construção do seu estádio aí próprio. De acordo com o laudo de avaliação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, o valor da área de 87 mil metros quadrados é de 240,5 milhões, preço aproximado de que o Flamengo oferece para a aquisição do espaço no gasômetro na região central do Rio de Janeiro. Aí, né? E o relatório é assinado pela auditoria independente, né? Pricewaterhouse, a PwC. Então isso é destinado aí aos cotistas do fundo e à administradora da Caixa. Então o documento aí faz parte das demonstrações financeiras de 2023 do chamado Caixa Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Né? Esse é o nome correto aí, né, sobre esse investimento. Então entre as reuniões e jantares consecutivos aí nas últimas semanas, galera, para acelerar aí as negociações com a Caixa Econômica Federal, a administradora aí do fundo detentor do terreno do gasômetro, o Flamengo espera conhecer o valor final para a compra do terreno ainda nesta semana. E o Flamengo aceita pagar até 250 milhões pelos cerca de 87 mil metros quadrados restantes do terreno. Em 2022, aí o mesmo relatório avaliava a área em 236 milhões. Com a última atualização aí para cerca de 240,5 milhões. E com a correção aí da quantia para 2024 pelo INCC, Índice Nacional de Custos de Construção, o valor passaria para pouco mais de 249 milhões de reais. No entanto, aí, antes dos avanços das últimas negociações, aí a Caixa acreditava que a região valorizou nos últimos anos e que valia algo próximo aí de 400 milhões de reais, galera. É o que a Caixa está pedindo aí para o Flamengo, quase o dobro do valor, né? E as negociações começaram a esquentar, hein? Então na última segunda-feira em jantar na Gávea, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, não descartou a possibilidade de desapropriar a área, caso as negociações entre Flamengo e Caixa não avancem. Mas ele pode fazer isso ou não? Então a desapropriação aí, né, de terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição, inclusive. Há uma série aí de requisitos legais aí para tal, mas, resumidamente falando, aí a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. E a Prefeitura já desapropriou uma parte desse próprio terreno que pertence a um fundo de investimento, inclusive que é gerido pela Caixa, né? Então nada é impossível. E para construir aí o terminal rodoviário, gentileza, a Prefeitura fez a desapropriação de 3 áreas na região. Uma, então, que antes pertencia a uma cervejaria, outra de uma antiga fábrica de velas e um pedaço de 26.617 metros quadrados do terreno da Caixa, totalizando 77 mil metros quadrados, galera. Então, para isso, o município indenizou em 40,8 milhões. Aí, veja a diferença, né? Praticamente o mesmo tamanho do terreno aí que o Flamengo está negociando, né? A prefeitura desapropriou por 40 milhões, né? E o Flamengo terá que pagar 400, né? Não é justo, é um valor muito alto, né? Então,
O fundo de investimento aí que alegou prejuízo e entrou na justiça exigindo receber mais de 12,9 milhões de reais aí, né? Então, apesar aí do futuro estádio do Flamengo vir a ser uma propriedade privada, galera, a desapropriação do terreno para sua construção estaria embasada no interesse público, causado pelo benefício da região como um todo. E internamente no clube acredita-se que não será preciso chegar a esse ponto, pelo tom aí das últimas reuniões com a Caixa, que ficou de definir o preço para a venda até o final desta semana, galera. E como o Flamengo projeta o estádio? Então a característica arquitetônica é bem diferente do Maracanã e se assemelha mais ao Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid lá na Espanha. Então para ter aí um estádio de 80 mil pessoas num espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical e bem diferente do Maracanã, né, que é mais longo, né? É sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance de a gente fazer aí uma grande praça na frente. Em volta dessa praça a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Então nesta praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condições de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso, afirmou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, galera. Né? Então existem várias possibilidades aí que podem ser implantadas aí no novo estádio do Flamengo. Falando agora aí de Ayrton Lucas, né, que foi substituído no primeiro tempo aí da vitória por 3-0 sobre o Milionários, o lateral esquerdo Ayrton Lucas teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda. Problema: tira o camisa 6 do clássico contra o Vasco neste domingo no Maracanã, às 16 horas, horário de Brasília, aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, né? Então o Matias Vinha, que substituiu Ayrton Lucas aos 41 minutos da etapa inicial, né? O uruguaio entrou bem no jogo e deu bonita assistência para Pedro marcar o terceiro gol do Flamengo, aí 3-0, né? Então, o comunicado do Flamengo aí que soltou em suas redes sociais foi que o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta-feira, dia 29. O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no departamento médico do CT Ninho do Urubu. Essa foi aí então as informações aí sobre o resultado dos exames aí de Ayrton Lucas, galera. Passando aí mais uma informação importante aí, né, sobre o treino do Flamengo de hoje, né? Então, galera, com titulares na academia. Então, vamos falar aí dos detalhes do treino do Flamengo. O De La Cruz aí faz avaliação médica nesta quarta-feira após sofrer pancada aí na perna no jogo de terça, então após a vitória sobre o Milionários da Colômbia por 3-0 e na última terça-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou, né, na quarta-feira, hoje, para iniciar a preparação para o confronto diante do Vasco da Gama, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desse modo, então vamos trazer aí essas informações. Segundo a apuração, né, os titulares diante do Milionários participaram aí de trabalhos regenerativos na academia, enquanto os reservas foram a campo sob o comando de Tite. De La Cruz, substituído com problemas físicos, ainda será reavaliado pelo Flamengo aí até sábado, né? Então vale destacar que não é a primeira vez que o De La Cruz deixou o gramado com dores na perna direita. Na partida contra o Amazonas, ele também foi substituído com incômodo, mas não foi detectado nenhuma lesão. Agora o atleta passará por novos exames para saber se terá condições de jogo diante do Vasco da Gama, né? Então, falando da situação de Flamengo e Vasco aí no Brasileirão, atualmente o Flamengo está na 3ª posição na tabela de classificação aí com 11 pontos conquistados. O Vasco aí, por outro lado, é o 13º com 6. Ou seja, o mais querido está bem à frente do arquirrival aí no Brasileirão, né, galera? Então, com foco em tomar aí a liderança do Brasileirão e prejudicar o rival, né? O Flamengo encara o Vasco neste domingo, dia 2 de junho, no Maracanã. O jogo que será às 16 horas, horário de Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!